Bom dia de novo, agora que a gente começou a gravar. Então, eu espero que a gente tenha um ano letivo maravilhoso, sem muitos problemas e conflitos. Nós vamos começar o estudo da física. E antes que a gente comece, na verdade, o estudo da física, eu preciso me apresentar para vocês. Eu sou a professora Natália. Eu sou formada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Eu estou concluindo um mestrado nacional profissional em ensino de física pela UFRN. E eu sou professora daqui da Rede Estadual da Paraíba desde o ano de 2018. Então, é um prazer ter vocês de novo aqui. E vamos apresentar um pouquinho, na verdade, do que é a física, do que ela estuda, o que é que nós vamos ver durante esse ano. Lembrando que nesse slide tem conteúdos de primeiro, tem conteúdos de segundo, tem conteúdos de terceiro. E eu trouxe mais para a gente ter uma ideia do que é que a gente está se metendo, certo? Peço para vocês que, por favor, deixem os microfones desligados para que a gente consiga ter uma aula tranquila. Lembrando que teve dúvida, comentem, perguntem e assim a gente vai, certo? Então, primeiro aí, o que é a física? Ou o que é que a física estuda? No que é que a gente está se metendo? Então, a física ela está dentro de um conjunto chamado de ciência natural. O que é ciência natural? É um conjunto de conhecimentos usados para explicar os fenômenos que ocorrem na natureza. E a física ela está dentro desse conjunto, certo? Então, já temos aí uma pista. O que é que a física ela tenta? Ela tenta explicar fenômenos que ocorrem na natureza. Aqui, ó, nesse cantinho da imagem, vocês conseguem ver a setinha, não conseguem, do meu mouse? Pronto. Então, aqui nós temos uma das cenas mais famosas de física, que é a maçã de Isaac Newton, tentando explicar a natureza. Nessa figurinha aqui do lado, de novo, nós temos coisas famosas para a física. Quais são as coisas famosas para a física? O nosso espaço. Planetas, a física também tenta ensinar e estudar e explicar espaço e planetas. E por aí vai. Então, para frente. Aqui nós temos os ramos da ciência natural ou das ciências naturais. Então, a ciência natural ela está aqui no centro. E nela nós temos a química, que se ocupa do estudo da matéria em uma escala molecular. Nós temos a biologia, que é os estudos dos fenômenos ligados aos seres vivos, aos organismos vivos. E a física, que ela aborda os aspectos mais simples e fundamentais da natureza, como, por exemplo, o movimento, as forças, a energia, o calor, a luz, o som. Então, dentro do estudo da física, que é o nosso foco aqui dessa aula, nós temos, por exemplo, o estudo desde partículas muito pequenininhas até o estudo de partículas gigantes. Nós temos, por exemplo, o estudo de movimentos de corpos grandes, mas também temos o estudo de movimento de corpos invisíveis a olho nu. Nós temos o estudo de fenômenos físicos e nós temos também o estudo de fenômenos químicos. Então, dentro da física, nós estudamos o que é a natureza e a gente tenta explicar o que é a natureza em sua simplicidade mais profunda. Então, nós tentamos explicar a natureza. Para frente. Aqui dentro, vocês podem ver que tem a ciência natural. Aqui nós temos a química, física e biologia, que são as três grandes divisões.
Só que entre elas, vocês estão vendo que tem biofísica, dá para ver? Assim como também tem a fisicoquímica e assim como tem a bioquímica. Essas três grandes áreas, elas se interligam o tempo inteiro. Então, tem coisas que nós vamos ver em física que vocês podem também ver em química, como é, por exemplo, a questão dos gases, estudos dos gases, para quem é do segundo ano. Você consegue ver em física e você consegue ver em química. Para frente. Dentro da física, nós temos algumas áreas de estudo. Nós temos a área da mecânica, que é o pessoal do primeiro ano, mais especificamente, que vai ver. Então, o primeiro ano se concentra aqui, ó, nessa partezinha vermelha. No primeiro ano, nós vamos estudar os fenômenos ligados ao movimento e ao equilíbrio dos corpos. Então, tudo aquilo que tiver relacionado a movimento e a equilíbrio é conteúdo de primeiro ano. O pessoal que fez primeiro ano aqui ano passado deve se lembrar bastante desse nome. Então, a mecânica é o que nós vemos, é aonde nós vemos todos os fenômenos relacionados ao movimento. A eletricidade, ela já é um pouco mais presente no terceiro ano, porque o terceiro ano, vocês já viram a mecânica, vocês já viram a termodinâmica, vocês já viram a ondulatória, a óptica, e vocês já têm uma base boa de física para você entender os fenômenos elétricos, certo? Há quem diga que essa parte de fenômenos elétricos é uma das partes mais difíceis de você... Espera só um momento. Pronto. Há quem diga que é uma das partes mais difíceis de você estudar, porque você precisa de muita bagagem para poder chegar aqui. Para quem é do segundo ano, nós vamos estudar inicialmente esse quadradinho aqui azul, ó, a termodinâmica. Então, o que é a termodinâmica? É a ciência que estuda a parte de fenômenos térmicos e vocês vão ver que muita coisa que acontece no nosso dia a dia é explicado pela termodinâmica. Então, para o pessoal do segundo ano, esse é o nosso tema, pelo menos daqui até o meio do ano. Calor e temperatura, exatamente. Pode ser que a gente consiga ver também um pouquinho de ondulatória, que são os fenômenos de som, né, que envolvem o som, ou uma onda, mais precisamente, na verdade. E pode ser que a gente veja um pouquinho de óptica, que são os fenômenos que envolvem a luz. Então, segundo ano, nós temos termodinâmica, ondulatória e óptica. E, por fim, no terceiro ano, nós temos eletricidade, física quântica e relatividade. Que aí a gente passa, porque vocês, né, ainda vão para o terceiro ano. A gente fala sobre isso depois. Na física, nós temos algumas definições. E essas definições, para que a gente consiga, na verdade, entender os fenômenos, nós precisamos entender que a física ela tem grandezas. Pode ser que nós tenhamos grandezas físicas e pode ser que nós tenhamos grandezas químicas. Então, as grandezas físicas, a gente pode ter, por exemplo, o tempo, o comprimento, a velocidade, a aceleração, massa, força, energia, impulso, trabalho, quantidade de calor. Tudo isso são grandezas físicas que a gente vai ver direitinho durante o ano. Essas grandezas, por exemplo, no segundo ano, nós vamos ter temperatura, calor, pressão, volume, trabalho, energia interna, quantidade de calor. Tudo isso da ondulatória, frequência, período, comprimento de onda, velocidade, amplitude. E aqui nós temos da parte de óptica,
velocidade de propagação da luz, índice de refração. E eu acho que, por fim, para a gente não se estender muito aqui, até porque a gente começou um pouquinho tarde, nós temos as grandezas da área de eletricidade, corrente elétrica, potência, carga elétrica, tensão, resistência, energia elétrica e por aí vai. A física, ela também tem algumas áreas de estudo. Uma das áreas de estudo que mais permitiu que a gente melhorasse a nossa tecnologia é essa parte de nanotecnologia. Então, inicialmente, é estudo da física. É o estudo de itens bem pequenos, na escala nanométrica, que são utilizados para a construção de componentes inteligentes e de alta tecnologia. Então, nós vamos ter noção de que a física ela facilita o nosso dia a dia. Apesar de ela ser uma ciência muito difícil, ela é uma ciência muito necessária. A gente só tem energia elétrica na nossa casa porque um dia alguém estudou sobre isso. A gente só tem um carro, um ônibus, uma moto, uma bicicleta para locomover porque um dia alguém estudou sobre isso. E tudo isso a gente estuda em física. A gente só tem agora a energiazinha que a gente está utilizando para poder assistir essa aula, a internet que a gente está utilizando para poder assistir essa aula, porque um dia alguém estudou sobre isso, e isso também é a área de estudo da física. Então, vocês vão ver que a física está presente até no sono da gente. Tudo, ela está presente em tudo. E tudo é objeto de estudo dela, desde que seja da natureza. Beleza? Então, uma das funções da física é também melhorar a qualidade de vida no quesito de melhorar as nossas tecnologias, diminuir a quantidade de esforço que a gente precisa fazer. Pessoal do segundo ano, nós vamos estudar as máquinas térmicas e nós vamos ver que as máquinas térmicas vieram para que o nosso trabalho braçal diminuísse um pouco. Antigamente, como é que funcionava? Você tinha o homem trabalhando na terra, até que chegou a primeira máquina, e esse trabalho foi movimentar a máquina. E hoje em dia quase tudo é motorizado. Então, tudo isso é área de estudo da física. Depois eu vou deixar esse slide disponível para que vocês leiam com calma sobre o que é que a física ela fala, o que é que a física funciona. E, por último, nós temos uma área da física que nós não conseguimos ver no ensino médio. Ela é uma área que ela é pouco abordada porque ela é muito difícil. E assim, não dá tempo, geralmente, de a gente chegar nessa parte de física quântica e física nuclear. Mas também é uma área de estudo da física. E é a área da física que estuda os constituintes e interações dos núcleos atômicos. Hoje em dia, grande parte da nossa matriz energética do mundo provém da física nuclear, que são as nossas usinas nucleares. Infelizmente, nós temos coisas da física aplicada a coisas boas e também a coisas ruins, infelizmente. A bomba atômica é uma aplicação, por exemplo, da área de físico-química e física nuclear. Então, eu trouxe para vocês uma apresentação mais geral do que é que a física trata e do que é que a física tenta explicar. Dentro disso, vocês podem se perguntar assim, como é que a física funciona? E isso vocês vão precisar para a gente fazer uma atividade da aula da semana que vem. Certo? Semana que vem, quando a gente tiver todo mundo com as suas turmas direitinho, eu vou passar uma atividade para vocês, que vai ser uma atividade online. E vocês vão precisar seguir esse cronograma. Rodrigo, é bom acordar, Rodrigo. Vamos acordar. O que é esse cronograma? O que é que eu preciso para me tornar um físico? Ou o que é que eu preciso para poder fazer ciência, de uma maneira mais geral? Existe uma coisa chamada de método científico,
que foi pensada inicialmente por Galileu. E o que é que Galileu disse? Galileu disse que para que você faça ciência, existe uma sequência. Hoje em dia a gente não concorda muito bem com essa teoria, mas ela continua funcionando. Então, primeiro, o que é que a física faz? Ela identifica a existência de um problema. Quando ela identifica essa existência de um problema, você tem que desprezar os aspectos que não são essenciais ao problema. Então, o que é que significa isso? Eu vou precisar identificar quais são os parâmetros que eu preciso identificar para poder resolver o meu problema. O que é que o meu problema consiste de verdade? Em terceiro lugar, você precisa propor uma hipótese. E o que é isso? É uma explicação, uma possível explicação sobre esse problema. Como é que eu resolvo? Como é que eu funciono? Quando eu elaborar uma possível explicação, eu vou tentar realizar esse meu experimento. E eu vou tentar controlar tudo aquilo que ele envolve. Eu vou tentar controlar, se for um experimento de movimento, eu vou tentar controlar, por exemplo, a distância que o móvel percorre. Eu vou tentar controlar o tempo que ele utiliza para percorrer. Eu vou tentar controlar a massa de quem vai se locomover ou coisa do tipo. Depois, eu vou verificar se depois que eu tiver feito o meu experimento, se a minha hipótese, que é aquela possível explicação, ela é comprovada por meio dos resultados do experimento. Se essa minha hipótese ela for comprovada, então você tem uma teoria válida. Se você tem uma hipótese que não é conformada, então a gente vem e descarta ela. Esse é mais ou menos a linha de raciocínio para você chegar e construir uma teoria física. Para frente. Domínio de validade de uma teoria. Então, tudo isso aí a gente vai ver com calma depois. Qual é a atividade da semana que vem? É exatamente essa aqui, ó. Vocês vão precisar montar um experimento. Então, como é que a gente vai montar um experimento? Nós vamos colocar em prática essa parte de método científico. Vocês vão montar o experimento, vocês vão fazer o que está pedindo e vocês vão trazer os resultados. Então, tanto para quem é de primeiro ano quanto para quem é de segundo ano, vocês vão tentar conseguir esse material. Um pedaço de corda ou barbante. Essas porquinhas de metal, eu não sei se vocês sabem quais são. Sabe aquelas rodelas que a gente coloca junto com parafuso? Vocês sabem qual é? Só que não precisa necessariamente ser isso. Vocês podem pegar qualquer tipo de peso. Vocês amarram na pontinha do barbante e vai dar certo. Fita adesiva, uma régua e esses objetos pesados, certo? O cronômetro pode ser o próprio cronômetro do celular. Beleza? Beleza, sim ou não? Dúvida? São coisas fáceis de vocês conseguirem em casa? Sim, não é? Todo mundo consegue isso, né? Um barbante, régua. Se não tiver barbante, pode ser qualquer outro fio, desde que seja um pouco resistente e não seja rígido. Então, não dá, por exemplo, para fazer com uma... Quê? Para ser uma corda, dependendo da grossura da corda, você vai precisar de um objeto mais pesado para poder fazer o experimento. E você vai lembrar que você vai precisar prender. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Certo? Pode ser em grupo essa tarefa. Heloísa, como é que você... Linha serve também. Só que a linha... Você vai precisar fazer isso, ó. Você vai usar, por exemplo... Eu estou só explicando.
Você pode usar um pedaço de linha. Você vai medir qual é o tamanho da linha que você está usando com a régua. E você vai colocar o objeto pesado aqui na ponta, certo? Essa parte de cima da linha, ela vai ficar presa. Vai aparecer uma figurinha aí para vocês verem. E vocês vão colocar a corda para fazer isso, ó. Balançar. Certo? Tá aqui a explicação do experimento, ó. Improvise a montagem de um pêndulo simples, como está sugerido aqui na imagem. Você prende a linha aqui em algum lugar fixo e você vai pegar e vai afastar a porquinha, o peso da posição de equilíbrio. Você vai soltar para ele fazer esse movimento de pêndulo, certo? Para quê? Você vai pegar e vai anotar as seguintes coisas. Varie os seguintes parâmetros do pêndulo, um de cada vez. Ora, você vai deixar a massa mais pesada, você vai colocar um objeto mais pesado. Aí vai anotar o que acontece. O que é que eu quero que vocês anotem? Eu quero que vocês vejam se o objeto, o balançado, ele aumenta de velocidade, se ele diminui de velocidade, se ele continua a mesma coisa, e vocês vão cronometrar, por exemplo, 10 oscilações. O que é 10 oscilações? 1, 2, sempre que eles chegarem no mesmo ponto, significa uma oscilação. Todo mundo tá dando para entender? Eu vou pegar e... Tá aqui o meu peso. Aí eu vou soltar ele daqui, né? Toda vida que ele voltar para esse ponto, significa que ele oscilou uma vez. Então, 1, 2, 3, 4, até chegar em 10. Aí você vai para o cronômetro. Quando soltou, liga o cronômetro. Quando voltou, para o cronômetro. Toda vida isso 10 vezes. E eu quero que vocês tragam esses dados aqui para a aula da semana que vem. Então, vocês vão mudar primeiro a massinha do que está aqui embaixo. Você pode deixar ou ela mais pesada ou ela mais leve. E vocês vão contar quantas oscilações vocês conseguem ou quanto tempo demora as 10 oscilações. Eu quero que vocês, ora deixem a linha maior, ora deixem a linha menorzinha, para ver o que acontece. E eu quero que vocês, ora soltem o barbante de perto, ora soltem o barbante de longe. Deu para entender? Deu, não deu? Todo mundo consegue fazer esse exercício? E nós vamos... Pode o quê? Pode. O que você conseguir de peso, você usa. Só que você tem que ver que hora tem que ser um objeto mais leve, hora tem que ser um objeto mais pesado. Beleza? Aí... Quê? É porque eu não quero que você mude aqui, ó. O primeiro ponto, né, mudar a massa do pêndulo. Entendeu? Outra coisa, tudo que a gente fizer tem que ser individual. Por quê? Vocês não podem ir para casa um do outro. Eu não posso pedir isso a vocês. Então, tudo individual, certo? Agora, o que você pode fazer? Professora, posso ficar aqui em videochamada com, por exemplo, com a Alice, para a gente tentar fazer ao mesmo tempo juntas? Pode. Vocês podem discutir entre si o que é que aconteceu. Agora, como todo mundo vai estar fazendo os dados são diferentes. Certo?
só precisa fazer uma vez. Você vai fazer uma vez. Isso. Aí você vai anotar assim no caderno. Experimento do pêndulo, certo? Aí vai fazer. Inicialmente, o barbante tem 30 centímetros. Você não vai estar com a régua? Aí você sempre faz primeiro a massa do pêndulo com os 30 centímetros de corda, a massa mais leve, a massa mais pesada. Aí depois você vai mudar o tamanho do barbante, você vai deixar ele menor. Você não já fez com massa mais leve e com massa mais pesada? Aí você não vai deixar o tamanho menor? Aí você vai fazer de novo, massa mais leve, massa mais pesada. Sempre a mesma massinha. Então você vai repetir 2 vezes em cada coisa, em cada item desse. Certo? Faz isso. Isso. Você vai fazer o mais leve, sempre o mais leve, depois o mais pesado. Ora com o comprimento maior, ora com o comprimento menor, e ora balançando bem de longe e ora balançando bem de perto. Anotar tudo que você percebeu de diferente, anote. Isso. Vocês não vão precisar calcular nada, vocês só vão precisar anotar. O que é que vai acontecer? Ele não vai oscilar as 10 vezes? Assim que você soltar, começa o cronômetro. Quando você terminou as 10 oscilações, desliga o cronômetro. Certo? Todos entenderam? Sim? Eu. Tranquilo demais. Pode fazer. Primeiro porque nós vamos discutir isso depois individualmente, tirando a foto para deixar registrado. Vocês anotaram o que é para fazer? Querem que eu volte o slide para vocês tirarem print? Sim? Então aí, ó. O material. Pronto? Pode ir para frente todo mundo? Isso daí. Foi? E isso daqui. Diga. É. A porquinha com o pezinho. Você vai ver que a própria porquinha, se você conseguir, ela já serve de peso, do peso leve. Entendeu? Aí pode ser, por exemplo, se você tiver umas 3, 4 porquinhas, aí você bota depois as 3, 4, amarra e continua. Lembrando que a distância tem que ser a mesma. O tamanho do barbante tem que ser o mesmo. Certo? Vocês vão ver que vai dar um pouquinho de trabalho. Certo? Eu. E a fita adesiva, a gente usa ela onde? Pra fixar aqui, ó. Entendeu? Se você conseguir prender sem fita, não tem problema não. Vai que você não tem a fita, mas você tem um barbante grande ou um pedaço de linha de costura, linha de costura não, mulher, linha de crochê que nem colocaram aqui. Eu tenho. Pronto, você amarra a linha de crochê aqui no livro, aí você não precisa usar barbante, porque ela já vai estar amarrada no livro. Entendeu? Só lembre que a distância tem que ser a mesma. O livro que conseguir segurar a corda, isso aí é só ilustração, certo? É só para você não estar lá no meio do experimento e o livro virar, não aguentar o peso, vai que você coloca um negócio pesado demais, entendeu?
Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Vou subir já já. Pode ser corda de varal? Mulher, eu não sei o que é corda de varal, não. É aquelas cordas tipo de nylon, é? Ela não é boa para fazer, infelizmente. Não tem nenhuma linha. Linha de crochê pode ser. Uma linhazinha mais grossa. Barbante, linha de crochê. Linha de nylon não dá certo, porque o nylon ele fica... Ele não oscila direito. Não, tem as duas situações. Você vai fazer tanto com o peso leve, quanto com o peso mais pesado, vamos chamar assim, certo? O barbante tem que ser igual na primeira situação, nas duas vezes. Tanto no mais leve, quanto no mais pesado, certo? Aí você vai mudar o tamanho do barbante. Mais leve, mais pesado. Entendeu? Só que esse tamanho, ó, vamos combinar assim. Esse tamanho sempre tem que ser igual. Tanto para o peso mais leve, quanto para o mais pesado. Só que você vai experimento 3 vezes. Uma com o barbante desse tamanho. Tá aparecendo aí a pontinha, não tá? Mais leve, depois mais pesado. Certo? Aí eu vou mudar o tamanho do barbante, vou deixar ele bem menorzinho. Certo? Mais leve, mais pesado. Só que sempre é a mesma distância. Tanto para o tamanho grande, quanto para o tamanho pequeno. Eu. A hora não. A quantidade de tempo que demorou para eles fazerem as 10 oscilações. Diga, pode tirar as dúvidas que surgir. Você vai pegar, ó, você vai pegar aqui a cordinha e vai fazer assim, ó. Entendeu? 10 vezes. Quando ele passar pelo meu dedo 10 vezes, aí eu paro. De onde eu soltei, aí ele vai fazer uma. É o quê? Anotar o tempo que ele gasta. Para completar as 10 voltas, exatamente. Exatamente. Certo? Vocês vão anotar qual é o comprimento. Vocês vão anotar qual é o comprimento do fio que vocês estão usando. Vocês vão anotar qual quanto tempo ele gasta para fazer as 10 e vocês vão anotar o que é que vocês acharam. Se ele foi mais devagar, se ele foi mais rápido, vocês vão tentar explicar o que é que aconteceu em cada momento. Oi. Eu vou mandar para os grupos. Pode ser assim? Pronto. Porque vocês vão começar a aula já já com o Joacildo? Mas vocês entenderam o que é pra gente fazer na atividade? Pronto. Então vocês vão fazer. Semana que vem a gente vê as respostas e a gente discute o que aconteceu. Beleza? Dúvida? Não? Então, no mais, foi um prazer rever o pessoal que eu já vi. Foi um prazer conhecer quem eu não conhecia. E qualquer coisa que vocês precisarem relacionados à disciplina de física, relacionado à nossa escola, eu tô aqui.
Certo? Então, tchau, tchau. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.